Oi, meus queridos! Professor Fião de Trigonometria do CAGE, o maior cursinho popular do Brasil. E hoje nós vamos atuar com a matéria que é considerada o bicho-papão da trigonometria no Enem. Função seno e cosseno. Mas não se assustem, eu e o Cotonete estamos aqui. E no final da aula vocês vão estar fazendo exercício assim, ó. Rapidinho, vocês vão ver que é igual receita de bolo, não é difícil. Não é bicho-papão e vai virar um bichinho de pelúcia. Dito isso, você já curtiu o vídeo? Se não curtiu, desce o dedo e curte agora, que eu sei que no final você esquece. Se não gostar da aula, no final você vai lá e descurte, é fácil assim. Então agora você curte, no final da aula a gente vê o que faz. Aí deixa um comentáriozinho se gostar da aula, tá faltando comentário. Se não gostar, o que a gente pode melhorar? Porque essa aula é pra você! Dito isso, apertem os cintos, vem com o Fião, porque o purgatório de trigonometria já vai começar. Slides! Gente, esse assunto é tão importante que a gente dividiu ele em duas partes. É um assunto que com certeza cai no Enem. Se não cair uma questão de função seno e cosseno no Enem esse ano, meu nome não é mais Floresbindo. Vamos embora? Para começar esse assunto, a gente vai começar falando de ciclo trigonométrico, que também é chamado de círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. E ele é simples. Por que ele é simples? Vem comigo. Você tem uma circunferência de centro, e esse raio dessa circunferência vai ser 1. Lembra disso. No ciclo trigonométrico, o raio é sempre 1. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma reta horizontal, uma reta vertical. A horizontal eu chamo de x, a vertical de y. E o que acontece? Esse ponto que apareceu aqui, ó, do centro até aqui é o raio. Então ele vale mais 1. O ponto aqui em cima vale também mais 1. Daqui para cá é mais 1. E o ponto aqui desse lado? Observem, o raio é 1, mas ele agora está para o outro lado. Ó. 0 mais 1 menos 1. A mesma coisa aqui para baixo vai ser menos 1. O que vai acontecer? Observem essa linha que apareceu aqui. Aqui é o ângulo 0. Quando esse pontinho está aqui, essa é a reta do ângulo 0. Eu vou pôr um outro pontinho aqui no meio do caminho entre o mais 1 e o mais 1 daqui. Ou seja, a 45 graus. Nesse instante, observem que essa distância daqui até aqui dessa linha rosa também é 1, porque o raio é 1. Simples assim. E olha só, se eu quero saber o quanto vai ser essa reta, esse ângulo 45, quando eu decomponho ela nesse eixo X que está aqui embaixo, eu traço uma linha perpendicular ao eixo X. E essa distância que eu meço com a régua aqui, essa distância é um valor numérico. Tá? E o que acontece? Esse ponto rosinha ele pode variar ao longo da circunferência. Ele sai daqui, ele vai aumentando, vai para 90 graus e pode ir para cima, para frente. Ele pode chegar até os 360 graus. Dessa forma, esse valor vai mudando. Esse valor que está sendo projetado aqui no eixo vai se alterando. Mas ele sempre vai estar entre que valores? Entre o menos 1 e o mais 1. Então, é importante ver que esse valor que eu estou lendo aqui, que eu estou medindo com uma régua, ele vai estar entre menos 1 e mais 1. Mas tudo que eu fiz nesse eixo, eu posso fazer no eixo Y. Eu posso decompor esse cara aqui no eixo Y, e aqui vai ser um valor que também vai estar entre menos 1 e mais 1. Da mesma forma. Olha que legal, olha o que nós fizemos aqui. Esse aqui é o ciclo trigonométrico, e a partir de um ângulo que eu pus aqui, o 45 graus, eu obtive dois valores numéricos, projetando aqui um em x e um em y. Então o ciclo trigonométrico nada mais é quando eu entro com um ângulo e obtenho números reais. Que números reais são esses que eu vou obter aqui a partir de um valor de um ângulo? Vai ser o cosseno, o seno, a tangente, que nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Vou obter a secante, que é o inverso do cosseno. Agora são funções inversas, tá? A secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno, e a cotangente é o inverso da tangente. Então nós temos aqui as 6 funções trigonométricas. Acompanhe sempre quando eu estou dando aula, acompanhe o cursor aqui do mouse que está andando aqui, porque eu vou apontando para a parte principal que vocês estão vendo.
Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos 6 funções, mas as duas mais cobradas no vestibular são o cosseno e o seno. A gente vai focar a aula nessas duas. Perfeito? Mas vejam como o ciclo trigonométrico é lindo. A partir de uma circunferência, eu consigo a representação de todas essas funções geométricas que aqui estão. Vamos ver as duas principais. Olhem aqui esse eixo X que está aqui. Tá? Antes disso, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos aqui. O que a gente fez ali? Eu tinha uma circunferência, que é o ciclo trigonométrico, e eu dividi ele em 2 eixos. Esse eixo que está deitado, está na horizontal, eu vou chamar de cosseno. E por que ele é cosseno? Cosseno é coção e vive deitadão. Memorizou? Cosseno, coção, deitadão, na horizontal. Esse eixo aqui em cima é a função trigonométrica chamada de seno. Ele é sem sono, por isso ele está em pézão. Cosseno, coção, deitadão, seno sem sono, em pé. Em pézão aqui, ok? Horizontal, cosseno, vertical, seno. Eu não posso esquecer disso. Voltamos para os slides. Então, esse eixo aqui que está chamando de X, na verdade, ele é o eixo do cosseno. Ou seja, quando eu decompus o 45 graus aqui, ó, essa linha, quando eu vim com a régua e medir, esse cara é o cosseno de 45. Quando eu vim aqui agora, esse eixo Y, olha para ele mudou de cor, ficou vermelhinho. Aqui é o seno, que a gente acabou de ver. Então, essa linha que eu medi com a régua aqui, depois que eu decompus o 45 graus, é o seno de 45 que está aqui. Simples assim. Deu para ver? Então, no ciclo trigonométrico, eu consigo pegar os valores do cosseno e do seno fazendo essas medidas direto. E vai mudando conforme eu vou mudando o ângulo. Simples assim. Continuando. Do mesmo jeito que a gente falou agora, a gente viu que a gente está sempre usando ângulos, né? Ângulos para obter as funções trigonométricas. E é bom saber que as principais medidas de ângulos que caem no vestibular são o graus e o radianos. Quando eu estou em graus, o que acontece? Eu posso ir de graus para minuto, multiplicando por 60. De minuto para segundo, multiplicando por 60. E de graus para segundo, basta fazer 60 vezes 60, que dá 3.600. Se daqui para cá eu multipliquei, para cá é o caminho contrário. Então eu divido. De segundo para minuto, é dividido por 60 e assim por diante, fazendo a mesma etapa. Observem que isso aqui tudo está em graus, minutos e segundos, embora esteja a palavra minutos e segundos, isso não é tempo, mas o jeito de fazer é igualzinho, como se fosse hora, minuto e segundo. Então eu posso lembrar da hora, minuto e segundo para fazer essa operação do graus. Perfeito? E o radianos? O que eu tenho que saber no radianos? Aqui é o zero do ciclo trigonométrico. Quando eu dou uma volta completa, eu ando 360. Se eu andar só metade, sair daqui do zero e vir para esse ponto andando metade, eu vou ter andado 180 graus. Em radianos, quando eu dou a volta completa, é 2π. Como eu andei só metade, isso é π. Então, o que eu tenho que saber é que π é igual a 180 graus. Se eu sei disso, por regra de 3, eu faço as transformações necessárias entre radianos e graus. Queridos, existe uma aula dedicada a ângulos, que está lá na plataforma do Preparadão. Tá? Lá a gente explicou isso tudo, fez exercício do Enem envolvendo esse tema, tá bem bacana. Não perca a oportunidade, se inscreve logo no grupo e assiste a aula que está lá de ângulos. E vamos continuar. Com o ciclo trigonométrico, vamos fazer um resumão aqui agora. O centro, então, ele tem uma origem, que é sempre em 0, 0. O raio sempre vai ser 1. Sempre que eu falar de ciclo trigonométrico, eu estou falando no raio igual a 1. O eixo horizontal é o cosseno, coção que vive deitadão. O eixo vertical é o seno sem sono que vive em pézão. Tá aqui. E o que acontece? Esses dois eixos, pensa que eu vim com uma faca e passei aqui, ó, sobre o eixo do cosseno e aqui em cima e aqui embaixo era uma pizza. Quando eu passei a faca aqui no eixo do seno e no eixo do cosseno, eu dividi essa pizza em 4 partes. Esse é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Aí o aluno fala, para que esses 4 quadrantes? Queridos, 4 quadrantes vem para mim. Os 4 quadrantes têm um porém que a gente vai ver lá na frente.
Mas cada quadrante é um mundo à parte. No primeiro quadrante, aquelas 6 funções que nós falamos serão positivas. No segundo, apenas 2 são positivas. No terceiro e quarto, também só 2. E as 2 sempre vão mudando, nunca são as mesmas. E isso vocês vão aprender daqui a pouco, tá? Vamos lá, continuamos os slides. O que acontece? Aqui é o ponto zero do ciclo trigonométrico. Quando eu saio desse ponto zero e vou vindo na direção, olha o cursor, vou vindo para cá, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, e vai até chegar no 90 graus aqui em cima e continuar. Então, quando eu giro no sentido anti-horário, eu estou aumentando. Aqui é o sentido crescente do ângulo. Consequentemente, se eu venho no sentido horário, daqui para baixo vai ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 90, e assim por diante. Ok. Se aqui é o zero, quanto vai ser aqui? Olhem aqui, entre a linha vermelha e a linha azul, formou um L. Toda vez que isso acontece, isso aqui é 90 graus, tá? Então esse ponto é 90 graus. Como eu sabia que era 180 aqui do lado mesmo, era só saber que aqui é metade, tá? Mas aqui é 90. Esse outro ponto que está aqui é o 180 graus. 180 mais 90 dá 270 graus. 270 mais 90, 360 e continua. 360 mais 90, 450 e assim por diante, vai voltando, vai girando e vai aumentando o ângulo. E eu posso colocar esses valores de graus aqui em radianos. Lembra que o 180 é o π? Se aqui é metade, aqui vai ser π sobre 2. Aqui é π, e olha aqui embaixo, não precisa decorar. Aqui é π sobre 2. 2π sobre 2, 3π sobre 2, olha que facinho. E aqui é o 2π. Tá? Então eu tenho em graus ou radianos. De tal forma que o primeiro quadrante está entre 0 e 90, o segundo quadrante entre 90 e 180, o terceiro entre 180 e 270, e o quarto quadrante vai ser entre 270 e 360 graus. Gente, como é a representação geométrica do seno, do cosseno e da tangente? O seno e o cosseno a gente vai rever aqui agora. Eu tenho o eixo deitadão, então lá fica o cosseno, que é coção. Tá? Tenho esse eixo em pé, onde fica o seno, que é sem sono. Agora, eu sei que esse é 0, 0. O que acontece aqui? O raio é 1, como sempre. Aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto no meio do caminho, que tem 45 graus. Lógico que essa distância daqui até aqui é o raio, que é 1. Tá? E aqui é o ângulo de 45 graus. Se eu quero cosseno, como é que eu faço? Eu decomponho no eixo do cosseno. Esse eixo do cosseno só tem cosseno. Então, nessa medida daqui até aqui, é o cosseno de 45. Se eu quero o seno desse ângulo 45, eu decomponho na reta do seno, trazendo uma linha perpendicular à reta do seno. E essa distância daqui até aqui é o seno de 45. Simples assim. E se eu quiser a tangente, o que eu faço? Vem comigo. Eu prolongo essa linha amarelinha. Agora eu faço uma linha paralela ao seno, ou seja, vertical aqui, passando pela origem. Entre esse ponto verdinho e esse ponto em que as duas retas se encontraram, se eu vier com uma régua e medir, eu tenho a tangente de 45. Simples assim. Olha como é lindo o ciclo trigonométrico. De cara, no mesmo ciclo eu estou tirando o valor dessas 3 funções. Eu não vou ensinar as outras, mas as outras 3 funções poderiam sair daqui desse ciclo também. Olha agora, eu vou pegar um ponto aqui. O que aconteceu? O ângulo daqui, do 0 até chegar aqui embaixo, é 225. Consequentemente, 180 menos 225 dá esse ângulo aqui, que é 45. De novo, ó, 180 mais 45 dá os 225. Tá? Se eu quero o cosseno do 225, como é que eu faço? Eu decomponho, que se é cosseno, é sempre no eixo do coção, ó, sempre no deitadão. Então eu decomponho aqui nesse eixo. E essa distância é o cosseno de 225. Mas observe, aqui é 45. Então esse cara vai dar cosseno de 45. Mas daqui para cá é mais 1. Daqui, quando ele chega aqui, é menos 1. Esse é o lado negativo. Então esse cara vai ser menos cosseno de 45, porque está para o lado negativo. E o seno, mesma coisa. Eu decomponho agora no eixo do seno e obtenho o seno de 45. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo negativo, menos seno de 45. E a tangente? Eu saio desse ponto e eu prolongo até encontrar essa reta vertical que está aqui, que a gente fez. Quando eu prolongar, opa, dá o mesmo lugar.
A tangente de 225 vai ser igualzinho à tangente de 45. O que eu vi aqui agora? Nesse quadrante, que é o terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Simples assim. Gente, vem comigo. No vestibular, alguns ângulos são exigidos que você saiba. Tá bom? E quais são esses ângulos? 4 deles, que são muito importantes, são esses aqui, ó. O 0, o 90, o 180 e o 270. Esses caras eu tenho que saber o valor do seno, cosseno e tangente, porque pode cair no vestibular e você tem que saber esses valores. Eu vou ensinar vocês isso agora. Vem comigo! Tá aqui o ciclo trigonométrico que a gente já fez antes. E o que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer primeiro, para esses 4 ângulos, o valor do cosseno. Gente, presta muita atenção. Esse é o eixo do cossão. Nele só tem cosseno, tá? O cosseno aqui nesse eixo horizontal. Se eu pegar esse ponto que é o 0 graus, quanto vale o cosseno? É 1, porque aqui é o eixo do cosseno, ó. Cosseno de 0 é 1. Quando eu chego nesse ponto aqui em cima, eu estou sobre o eixo do seno. Aqui só tem seno, então o cosseno é 0. O cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, é 0. Quando eu chego aqui nesse eixo de novo, eu estou novamente sobre o eixo do cosseno. Então eu só tenho cosseno. E aqui o cosseno vai ser, para cá ele é negativo, menos 1. O cosseno de π é menos 1. E aqui embaixo, estou sobre o eixo do seno, ele vai ser 0. Deu para entender a filosofia? Gente, olha, observe mais uma coisa aqui muito importante. O cosseno sempre vai estar variando, a gente já falou antes, entre menos 1 e 1. O seno, a gente vai ver agora. Vem comigo. Olha o seno que está acontecendo aqui agora. Vou fazer a mesma coisa. Quando eu estou sobre esse ponto que aqui está, eu estou sobre o eixo do cosseno. O seno é 0. Quando eu venho para esse ponto que aqui está, eu estou sobre o eixo do seno. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Quando eu venho para cá, estou sobre o eixo do cosseno, o seno é 0. Quando eu chego aqui embaixo, no 3π sobre 2, eu estou novamente sobre o eixo do seno, mas eu estou para o lado negativo. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno também varia de menos 1 a mais 1. Vamos em frente. E a tal da tangente? Gente, tangente é seno sobre cosseno. Então, vem comigo! O que a gente aprendeu já lá na matemática? Se eu tiver uma fração assim, ó, um número qualquer, que eu vou chamar de x, tá? E for dividir por 0, esse número nunca vai existir. E essa resposta é não existe. Simples assim. Agora, e se for o contrário? Se eu tiver um número 0 dividido por qualquer número, esse cara sempre vai dar 0. Perfeito? Vamos para os slides. Observe, se é seno sobre cosseno, basta para esse ciclo trigonométrico, para esse ponto, eu pegar o valor aqui. Aqui vai ser 0 sobre 1, e a gente acabou de ver que 0 sobre qualquer número dá 0. Quando eu vier para esse ponto aqui de cima, vai ser 1 sobre 0. Não existe nada dividido por 0, então ele não existe. Aqui embaixo, 0 dividido por menos 1, dá 0. E aqui vai ser menos 1 dividido por 0, que não existe, simples assim. Ou seja, no eixo do cossão, a tangente vai ser sempre 0. No eixo do seno, não existe tangente. O que eu posso fazer agora, gente? O que eu tenho que fazer é vou pegar todos esses dados e vou pôr um único gráfico. O seno é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Anotei aqui. E faço a mesma coisa para os outros pontos. Só copiando lá de baixo. Observem aqui. Toda vez que o seno é 0, o cosseno é 1. Ou menos 1. Toda vez que o seno é 1, o cosseno é 0. Quando ele é menos 1, ele também é 0. Então vai haver uma alternância. Quando o cosseno for 0, o seno é mais ou menos 1. As duas, uma. E quando o seno for 0, o cosseno vai ser 1 ou menos 1. Tá? Então você vê 1 igual a 0, você sabe que o outro é 1 ou menos 1. Simples assim. Vamos em frente. Vem comigo de novo. Lá na aula
que eu dei de triângulos, retângulos, que por sinal tá uma aula espetacular, entra no grupo do Preparadão e assiste essa aula. Tem 8 exercícios, eu vou ensinar ferramentas para vocês resolverem os triângulos, retângulos assim. E no Enem, resolver questões rapidamente é ouro, porque você tem em média 3 minutos e meio por questão. Então vai lá, entra e assiste. E lá eu falei de uma coisa bem bacana, que era o Soca-Toa! E no Soca-Toa, a gente precisava sempre saber os valores dos tais ângulos notáveis. Então vem comigo! Quais são esses ângulos notáveis? Eles estão aqui. Eu vou fazer de outra cor, né? Azulzinho agora. Aqui é o 30 graus, aqui é o 45 graus e aqui é o 60 graus. Esses 3 ângulos eu também tenho que saber o valor do seno, cosseno e tangente. E o nome deles é ângulos notáveis. E eles não são notáveis à toa, porque eles têm até musiquinha. Lá na aula tem a musiquinha com mais detalhe. Aqui eu vou fazer rapidinho, porque a gente tem muita matéria para ver. Então vem comigo, slides. Ângulos notáveis são esses. E a musiquinha lá era aquela musiquinha natalina lá, não sei se vocês se lembram, né? Jingle Bell, acabou o papel. Então vamos nela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vem comigo! Tenho certeza que depois dessa encenação toda aí, né, você vai passar no Enem para não ter que ver esse vídeo de novo, né, porque ninguém merece. Então continuamos no slide. Bom, agora vem comigo de novo. Vem comigo de novo. Eu vou explicar para vocês a regra mais importante da trigonometria, porque ela foi feita para a população mais importante de todo o universo. É a regra do mineirinho. Vem comigo. Quem é mineiro vai entender o que eu vou falar. Quem não é vai ter que se esforçar um pouco mais. Cê tá com fome? Cê tá com sede? Cê tá com sono? O que é a regra do mineirinho? Vem aqui. Cê... Vamos fazer aqui um quadradinho, porque esse aqui é especial. Tá com... Cê tá com fome? O que é o C? Seno. O que é o tá? Tangente. O que é o co? Cosseno. Agora vocês vão colocar embaixo do tá, que é o que está no meio, o número da sorte. Qual é o número da sorte? O número da sorte é o 13. Na verdade é o contrário. O 13 é considerado como o número do azar. Mas memoriza do jeito que você quiser. Quer outro jeito? Sexta. Ó, sexta. Sexta-feira, 13. Dia da bruxa. Então aqui embaixo vem o 13. Antes do 13 é o 12. E depois do 13 é o 14. O que eu estou vendo aqui, meus queridos? Presta muita atenção. O seno, ele vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno, positivo no primeiro e quarto e assim por diante. Vamos ver nos slides. Vem comigo! Olha que bacana, gente. Essa regra não é que ela é a mais importante. Eu brinquei, tá, gente? Mas o Você tá com fome? É bacana para você memorizar. Vem comigo. Ó, os sinais são todos dados pela regra do Setacô. De novo, embaixo, ó, sexta, 13. Aqui é o 12, aqui é o 14. O que isso quer dizer? Professor, não vem comigo. Aqui é o ciclo trigonométrico. Cosseno, coção, deitadão. O seno, sem sono, em pezão. Eu olho o seno. O seno está falando que é positivo no 1 e no 2. Então eu venho aqui, seno positivo aqui, seno positivo aqui. Nos outros dois ele é negativo. Olha o cosseno, positivo no 1 e no 4. Então positivo aqui no primeiro quadrante e no 4. Nos outros dois ele é negativo. E a tangente, positiva no primeiro e no terceiro. Então ela é positiva aqui no primeiro e no terceiro. Nos outros dois ela é negativa. É simples assim, queridos. Com apenas uma regra eu peguei 3 funções. Mas lembra que eu falei que as outras funções são o quê? Inversas? Dessa forma, onde o cosseno é positivo, a secante é positiva. Onde o cosseno é negativo, a secante é negativa e a mesma coisa vai acontecer para as outras. Perfeito?
Dito isso, você tem uma regrinha, a regrinha do mineirinho, como eu chamo, você não vai ver isso em nenhum outro vídeo, tá? A regra do mineirinho é nossa aqui. Né? A regrinha do você tá com fome, você consegue pegar os sinais de todas as funções trigonométricas. Vamos lá. Vamos começar agora os conceitos iniciais da função seno e da função cosseno. Primeira coisa, eu tenho que entender a diferença entre ciclo trigonométrico e gráfico de uma função trigonométrica. O ciclo trigonométrico ele é maravilhoso, gente. Eu consigo obter no mesmo ciclo, a gente mostrou que dá para obter o seno, cosseno e a tangente, eu não mostrei, mas dá para obter as outras três. Mas o que você obtém aqui é uma representação geométrica de todas as funções em um único círculo, de raio 1. Já uma função trigonométrica, e essa que eu estou mostrando para vocês é a do seno, o que está acontecendo? Cada função trigonométrica é para uma função. Assim, o seno tem uma função, o cosseno tem outra função, a tangente tem outra função e assim por diante. A função trigonométrica ela é uma representação visual de como está havendo a variação da função, no caso aqui da função seno, em relação ao ângulo. Eu mudo o ângulo, como é que o seno está se comportando. E é bem real, tá vendo? É diferente. Tá? Mas repara que o que eu estou vendo aqui, eu consigo observar aqui embaixo também. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar com vocês um pouco mais. Foca em mim agora. Queridos, toda vez que você tiver uma coisa que se repete, tá? Que se repete, toda vez que você vê isso, você pode ter uma certeza. Se a coisa está repetindo, ela pode ser desenhada, equacionada por uma função seno ou uma função cosseno. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma roda gigante, pensa aqui, isso aqui é um piniquinho mesmo, gente, é um piniquinho, ó. Olha aqui o piniquinho, vamos pegar o piniquinho aqui, vai precisar focar bem em mim, aqui vai ter que diminuir a imagem para poder dar para fazer todo o exemplo aqui. Imagina que isso aqui é uma roda gigante no qual tem uma baratinha aqui dentro. Devia ter trazido a baratinha para pôr aqui dentro, né? Mas fica para a próxima aula isso. Então o que vai acontecer? Se a baratinha vai andar na roda gigante, olha o que está acontecendo. A roda gigante está girando. A roda gigante está girando. Quando chega aqui, ela completou o ciclo, fez a primeira volta completa, de onde saiu. Aí ela vai fazer a segunda volta. Vai fazer a terceira volta. Então o que está acontecendo? A gente está fazendo vários movimentos repetitivos. Quando eu dou uma volta completa, tá? É a primeira volta, depois a segunda. Se eu fico repetindo, isso é função seno e função cosseno. Outro exemplo, se eu tenho uma molinha aqui e eu solto e a pecinha fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É um movimento alternado, mas está se repetindo toda hora. É seno, cosseno. Se eu estiver aqui abaixando e subindo, é função seno e cosseno, porque está repetindo. Olha, quando eu abaixei e subi, eu completei o primeiro ciclo, fiz o segundo, e assim por diante. A pressão alta dentro do seu corpo, uma hora é alto, uma hora é baixo, uma hora é alto, uma hora é baixo. Então, vai ser uma função seno e cosseno. Tá? Se há alternância, um pistão de um carro, uma polia do seu carro lá que toca o motor, tá? O que está acontecendo na polia? É igual a roda gigante. Ela fica girando. Ó. Sai daqui, girou, primeira volta, segunda volta, terceira volta. Se está repetindo, é função seno e função cosseno. E como que vai ser esse tal de função seno, função cosseno? Você sempre que vê uma cobrinha ou pensa em ondinhas. Vem comigo aqui. Slides. Olha aqui. Estou vendo uma cobrinha. Tá vendo aqui com o cursor? Olha uma cobrinha. Isso aqui é uma função seno. Olha esse outro cara do lado de cá. Outra cobrinha. Tá? Se você vê cobrinha, é função seno e cosseno. Olha que bacana. Ela oscila entre um valor máximo, que eu fiz essa linha aqui, um valor mínimo e tem uma linha média. Essa linha média mostra aqui, ó, a ondinha subiu, o mesmo tanto que ela subiu, ela desce e vem para o outro lado. Ela sobe e ela desce. Aqui mesma coisa. Desce, sobe, desce. Então toda vez que você tem isso, você tem função seno ou cosseno. A gente vai entender um pouco mais depois. Olha a plotagem das duas curvas aqui. É ondinha. Só isso já dá para resolver exercício no vestibular às vezes. Olha esse exercício da PUC. O calçadão de Copacabana é um dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro. Seu traçado
Seu traçado é baseado na Praça do Rócio, em Lisboa, e simboliza ondas do mar. Só por esse nome já matava a questão. Quando vemos seus desenhos, fica evidente que podemos pensar na representação gráfica de uma função logarítmica, exponencial, seno, cosseno. Gente, é cobrinha. Se é cobrinha, não tem dúvida, é seno ou cosseno. Mesmo porque a logarítmica é assim, a exponencial é assim, a polinomial de primeiro grau é assim e a polinomial de segundo grau é assim. Olha a seno e a cosseno aqui. Cobrinha, cobrinha igual o piso que está aqui. Ok? Outra questão. Olha essa questão. Essa já é do Enem. Eu vejo uma roda gigante, tem um P aqui em cima e ela está girando no sentido horário. Agora eu vou ler a questão. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto da roda gigante. Pi, 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 pi. Esse é o ponto mais alto, a pessoa está aqui. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, pi, 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 isso é importante, eu grifo. Eu já tinha visto que ela girava no sentido horário. A altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. Exatamente. Ó, aqui ela está no máximo, aqui ela vai estar no meio do caminho, está com uma outra altura em relação ao solo. Quando ela está aqui embaixo, é a menor altura dela em relação ao solo. Vai fazer isso tudo e depois repete tudo de novo. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contando a partir do instante que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Gente, vamos lá. Agora, ele falou de uma função de alguma coisa que está se repetindo. Então, se é uma coisa que está se repetindo, a gente já sabe que vai ser uma função que tem que estar igual cobrinha, tá? Quando eu olho a letra E aqui, ele fez o desenho de uma bundinha sentada. Ó, isso aqui não é uma cobrinha, tá? A letra D é uma bundinha invertida, também não serve para nós, tá vendo? Essa outra fala que durante um trecho a altura não mexeu, na roda gigante a altura está sempre se mudando. Aí essa também não é. O que é cobrinha aqui é essa, ó. Tem um valor máximo, um valor mínimo, uma linha média e a cobrinha oscila ao redor da linha média. Simples assim. Então a resposta é a letra A e não tem dúvida. Ah, mas e se a questão tivesse assim, ó, uma cobrinha assim e outra cobrinha desse jeito? Como é que eu ia saber qual é a resposta que eu vou colocar? Ele deu uma condição, falou que começava no ponto máximo aqui, ó, que é esse ponto aqui no alto, tá vendo? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma linha média. No instante zero, onde está começando, aqui ele está no ponto máximo da curva, tá vendo? Está no ponto máximo. Aqui, ó, na linha média, ele está começando da linha média. Se isso aqui fosse uma verdade, olha aqui no cursor, ele estaria saindo desse ponto aqui, ó. Ele saía desse ponto e ia para o ponto máximo. Ó. Ele saía desse ponto e ia para o ponto máximo. Então não é esse, tá? Se tivesse uma coisinha assim, você podia cancelar, porque esse aqui não está no ponto máximo no início, como esse aqui está. Dá para você interpretar facilmente olhando esse gráfico e esse. Esse aqui é o maior, ponto mais alto, aqui ele está no ponto mais alto. Letra é essa. Vamos em frente. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais de gráficos. Então, vem comigo. Agora, vem comigo, vem comigo. Agora vocês vão focar, olha, todo mundo, vocês, na aula de agora, nesse pedaço da aula, vocês vão prestar muita atenção no pinico que está na minha cabeça. Reparem que eu vou fazer um único movimento aqui. Abaixar e subir. Abaixar e subir. E você vai estar olhando o pinico. Antes eu vou apagar o quadro para a gente fazer esse trabalho. A partir de agora vocês vão entender tudo com o pinico. Aprender trigonometria com o pinico, hein? Não é todo dia que vocês têm essa oportunidade, não. Ixi, eu devia ter passado o álcool depois com paninho. Pera aí, gente. Já dou um jeito. Tá melhor para vocês enxergarem. Começando com a caneta preta. Vamos dividir em dois aqui o gráfico. Duas áreas. A área de cima
e a área de baixo. Agora eu vou marcar com a caneta vermelha. Observem, o movimento que eu vou fazer para esses dois gráficos que estão aqui é sempre o mesmo. Eu vou abaixar e subir, tá? Só que para esse primeiro gráfico, lembre que esse movimento, se ele é repetitivo, vai ser função seno e função cosseno, como a gente falou anteriormente. Eu vou começar no primeiro gráfico do ponto médio. Então eu estou no ponto médio, e aí eu marco o início no ponto médio. A linha do médio é essa que está aqui, ó. É essa linha que está aqui. Marquei o ponto médio, certo? Aí eu subi, fui para o ponto máximo. Então um instante depois eu fui para o ponto máximo. Aí eu cheguei no ponto médio de novo. Um pouquinho depois eu cheguei no ponto médio de novo. E aí eu vim para o ponto mínimo. Cheguei um instantinho depois no ponto mínimo. Tá aqui. Aí eu subi de novo e cheguei no ponto médio de novo. Eu saí do ponto médio e cheguei no ponto médio de novo, tá? A partir daqui vai repetir tudo de novo. Então vamos pegar por enquanto só esses pontos que estão aqui. Perfeito? Olha o que vai acontecer agora. Eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligo esses pontos, vou ligar com a caneta azul. Eu tenho a função seno do lado de cá. Simples assim. Onde vai ter um valor máximo, um valor mínimo, ok? Vai ter uma amplitude e vai ter um período. O que é o período? Quando eu começo e termino no mesmo ponto. Eu comecei no meio, subi, desci, voltei para o meio. A partir daqui ele vai continuar. Eu vou continuar. Se eu continuar fazendo o movimento, ela continua, ó. A curva continua. Quantas vezes eu fizer. Mas isso aqui é o primeiro período. A partir daqui é cópia. Eu pego esse movimento, copio para cá, copio para lá, copio para lá, depois é só repetição. Até aqui não é repetição. Faz parte do movimento. Saio do meio, fui para o máximo, fui para o médio, fui para baixo, voltei para o meio. Agora é tudo de novo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, marcando com a caneta vermelha, o mesmo movimento, mas eu vou sair do ponto máximo em vez de sair do ponto médio. Então vai começar aqui, ó. Estou no ponto máximo. Desci para o ponto médio. Fui para o ponto mínimo. Subi para o ponto médio. Cheguei no ponto máximo. O que aconteceu aqui? Vou ligar com a caneta verde agora. Saí daqui, vim para cá, passei aqui, cheguei aqui, vim aqui. Essa é a função cosseno, tá? Tem amplitude também, tem valor máximo, tem valor mínimo igual ao anterior, e se eu continuar, tá, fazendo o movimento, fizer de novo, ela vai fazendo isso. Continua a cobrinha. Tem período, tudo que eu falei aqui em cima vai ter aqui. Qual que é a diferença das duas? O movimento é o mesmo. A diferença é que uma eu comecei no ponto médio, a outra eu comecei no ponto mais alto. Deu para ver a diferença? São duas cobrinhas que têm um início diferente. O que você tem que entender com isso? Todo movimento oscilatório, todo movimento repetitivo, eu posso escrever como sendo seno ou como sendo cosseno. Tudo depende de onde eu começo a marcar, tá? Então, se aqui eu começo no ponto máximo, é um cosseno. Se eu começo na linha média, é um seno. Mas todo o resto é o que a gente está vendo agora. Vamos para os slides. Olha, gente, vocês estão aprendendo trigonometria com um pinico. Não podia ter merda maior, hein? Vamos em frente. Olha aqui, é aquilo que a gente acabou de falar. Se eu começo no ponto médio, venho para o ponto máximo, volto para o ponto médio, venho para o ponto mínimo e chego no ponto médio e ligo esses pontos, eu tenho uma função senoidal, no qual aqui é a linha máxima, aqui embaixo vai ser o ponto mínimo, a linha mínima, aqui é a linha média, ó, ela oscila em relação a uma linha média, e que é essa linha aqui, né? Daqui
até aqui é o que a gente chama de período, tá vendo? Quando ele faz um ciclo completo, depois vai se repetindo. Isso aqui é a amplitude. E aqui nós temos a função seno. E a cosseno é a mesma coisa, só que agora começa no ponto máximo. Ponto máximo, ponto médio, ponto mínimo, ponto médio, e voltei lá para cima. Lembra daquele movimento que o pinico fez? Tá vendo? De novo eu tenho ponto máximo, tem uma linha do máximo, uma linha do mínimo, uma linha média que ela oscila ao redor. Sei que vai ter um período que começa aqui e termina aqui para fazer um ciclo completo. E tem amplitude, do mesmo jeito que a anterior. Função cosseno. Olha que bacana. Se eu vou na função cosseno, uma função f de x igual a cosseno de x, como é que vai ser isso? Aqui é quando começa no ponto máximo, vem para o ponto médio, ponto mínimo, ponto médio, ponto máximo. Se eu fizer tudo de novo, aparece outra. Se eu descer e subir de novo, outra. Tá vendo? O que aconteceu aqui? E outra. Esse primeiro trecho é o primeiro período, esse trecho aqui é o segundo período, esse trecho aqui é o terceiro período, e assim por diante. Esse cara vai ter um valor máximo que é mais um valor mínimo que é menos 1, o cosseno e o seno sempre vão ter valores entre mais 1 e menos 1. Isso é o máximo e o mínimo deles. E temos a linha média, por onde ele oscila, com amplitudes, que serão sempre iguais para todos eles aqui. Ó. Tudo isso aqui é igual. Senão tem força dissipativa, e não vai ter força dissipativa nos estudos, provavelmente caindo no Enem. Depois, quando tiver alguma questão disso, eu explico isso para vocês. Vamos lá, função seno. Olha o que acontece aqui. Eu tenho um eixo com um ângulo, eu tenho um eixo onde vai a função seno, e aqui, ó, foi o primeiro período, só que agora eu saí da linha média. Lembra quando o pinico estava no meio do caminho, foi para o máximo, desceu para a linha média, foi para o mínimo e chegou na linha média de novo. E ele pode fazer isso de novo. Agora eu fiz em outra cor. E pode fazer isso de novo, tá? Esse primeiro trecho é o primeiro período, que vai de 0 a 2π. O período no seno e no cosseno é sempre de 0 a 2π. Quando ele sai daqui e chega aqui, foi de 2π a 4π, mas é 2π de novo. 2π, o total é 2π, só que agora sai do 2π e vai até o 4π. O próximo também é 2π, vai sair do 4π e vai até o 6π. Simples assim. Lembra que tem um valor máximo, que é mais 1, um valor mínimo, que é menos 1. A gente tem o seno variando entre menos 1 e mais 1, as amplitudes que vai ser 1. Por que a amplitude é 1? Se sai da linha média e sobe até o 1, a linha média está no 0, isso aqui vai dar 1, tá? E todos os outros vão ser 1 também. Simples assim. Queridos, função seno, função cosseno, e olha eles que bonitinho, as duas curvas plotadas juntinhas. Vem comigo, força a cabeça de vocês e dá uma olhada. Imagina se essa linha vermelha que está aqui, ande, daqui aqui é 0π sobre 2. Eu vou andar com ela π sobre 2 para trás. O que vai acontecer? Ela vai ficar exatamente igual à linha azul. Tá vendo? Elas são iguais, só estão deslocadas uma da outra. Por isso que cobrinha vai ser os dois. E lembrem-se que eu sempre posso escrever o mesmo movimento, subir e descer, por exemplo, com seno ou cosseno, depende de onde eu começo. Isso é uma confusão muito grande para os alunos. Os alunos não entendem que um pode ser escrito, se você escrever em seno, você pode escrever em cosseno. Pode. Vamos embora. Eu tenho um ciclo trigonométrico no qual esse eixo aqui é o cosseno, esse eixo, coção, deitadão, e o seno sem sono em pezão aqui do lado. Esse cara aqui é o zero da minha história, 0 graus. Esse ponto é o 90 graus, que é o π sobre 2. Aqui, em trigonometria se usa muito radianos, gente. Esse aqui vai ser o π. Esse ponto aqui embaixo, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E aqui o 2π. Certo? Vou fazer um eixo aqui, que vai ser o eixo dos ângulos. Vou fazer um outro eixo aqui, e vou fazer nesse eixo aqui o seno. Tá? Eu vou transformar o ciclo trigonométrico num gráfico. É isso que eu estou fazendo, o ciclo trigonométrico num gráfico. Vocês vão entender isso agora. Para fazer isso, eu tenho que pegar esses 4 ângulos e pôr aqui no valor do ângulo. O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Fiz uma linha aqui. Tá? O que eu fiz aqui foi isso. Eu coloquei esses caras aqui, o 0, tá tudo marcadinho. Olha o que acontece. Quanto vale o seno de 0? Se eu estou sobre o eixo do cosseno, ele vale 0. Aqui eu estou sobre o eixo do seno, ele vai valer 1. Aqui ele vale 0. Aqui ele vale menos 1, porque está do lado negativo, e aqui volta a ser 0. O que eu vou fazer aqui agora? No 2π ele volta a ser 0 aqui, ó. Tá? Repara que o seno, que é esse eixo daqui,
ele vai de menos 1, ó, menos 1, ó o valor dele aqui, até 1. Então, eu vou traçar uma linha do máximo aqui, que é mais 1. Lembra que eu expliquei que era mais 1 esse? Agora eu estou mostrando por quê. E a linha do mínimo, que é menos 1. E eu vou marcar esses pontos aqui. No 0 grau, o seno vale 0. Então, ó, 0 com 0, o ponto é aqui. Aqui no π sobre 2, o seno vale 1. Π sobre 2, valor 1. Está aqui em cima. No próximo, no π, ele vale 0. No π, ele vale 0, daqui em cima desse ponto. Aqui no 3π sobre 2 ele vale menos 1. 3π sobre 2, menos 1. E aqui ele vale 0 de novo no 2π. Ele vai parar aqui. Se eu ligar esses pontinhos vermelhos que eu acabei de marcar aqui no gráfico, eu tenho o seno, tá vendo? Do ciclo trigonométrico para a curva do gráfico do lado. Posso fazer a mesma coisa para o cosseno. O cosseno, aqui eu estou no eixo do cosseno, ele vai dar 1. Aqui ele dá 0, porque está no eixo do seno. Aqui ele vai dar menos 1, porque está para o lado negativo, está no eixo do cosseno, mas é para o lado negativo. Aqui ele é 0, e aqui ele volta a ser 1 de novo. Então eu vou traçar isso. Mesma coisa, todos os ângulos aqui, só que agora nesse eixo é o cosseno. Lembra que no ciclo trigonométrico eu posso ter todo mundo junto. Aqui eu tenho que ter um gráfico para cada um deles. π sobre 2, 3π sobre 2 e o 2π. Vamos marcar os pontos aqui do ciclo trigonométrico. Primeiro ponto, 0 e 1. Então, 0, aqui está o 0. Ah, desculpa. O cosseno também varia entre o menos 1 e o mais 1. Então, eu marco esses pontos aqui. O mais 1 aqui, marco o menos 1 aqui, e agora eu vou marcar 0 e 1. O 0 está aqui, 1 está aqui, o primeiro ponto é aqui. Segundo ponto, vai ser π sobre 2 e o cosseno é 0. Está aqui, ó, π sobre 2 e 0. Terceiro ponto, π e o cosseno é menos 1. Π e o cosseno é menos 1, aqui embaixo. Agora, 3π sobre 2 e 0. Aqui de novo. E agora, no 2π, o cosseno é 1 de novo. Então, no 2π, ele vale 1 de novo. Ligo os pontos e tenho o cosseno. O que é comum nas duas curvas, meus queridos? Prestem muita atenção. A amplitude daqui aqui é 1, daqui aqui é 1. A amplitude é a mesma. A linha média dos dois é a mesma. A linha média é essa aqui, ó. Essa linha que está o ângulo aqui, ó. Que ele está oscilando, que é no 0. Aqui é no 0 também. O período, quando ele sai daqui e completou o ciclo, é 2π. Para o seno e para o cosseno. O valor máximo e mínimo de ambas as funções é mais 1 e menos 1. Tá? De tal forma que o seno vai respeitar essa regra e o cosseno também. Observem aqui qual que é a diferença das duas, embora elas tenham tanta coisa em comum. O seno sempre vai começar da linha média. O cosseno está começando fora da linha média. Toda vez que o seno começa da linha média e sobe, eu sei que ele é positivo. Toda vez que ele não sai da linha média e está no ponto máximo, eu sei que é mais cosseno. Se ele estivesse no ponto mínimo, ele seria menos cosseno. Simples assim. Mas o que a gente está vendo aqui é a função seno e cosseno. E como que eu sei que esses valores estão aqui? Está aqui, ó. Nesse ponto 0, o seno de 0 é 0. Por isso que ele começou aqui. Nesse ponto 0, o cosseno de 0 é 1. Por isso que ele começa aqui em cima. Simples assim. Queridos, tira eu do slide, por favor. Tira eu. Deixa só o slide. Isso. Pessoal, deem um print nessa tela, que essa tela é um bom resumo do seno e do cosseno. Mostra ciclo trigonométrico, mostra como que é o gráfico do seno, como que é o gráfico do cosseno e mostra a comparação deles com o ciclo trigonométrico. Aí você entende que o ciclo trigonométrico plota todo mundo e o outro é uma função específica. A gente vê bem a diferença deles. Vamos continuar? Gente, entramos num ponto muito importante que é extremamente cobrado no Enem, como vocês vão ver nos exercícios que vêm a seguir. Valores máximos e mínimos, nós já vimos isso. Está aqui o ciclo trigonométrico, a gente viu que o lado de cá é mais 1, ó, e o lado aqui também é mais 1, porque é o valor do raio. Aqui é o lado do cosseno negativo, que é menos 1, e aqui embaixo é negativo do seno, que é menos 1. O cosseno no ciclo trigonométrico, você vê claramente que ele vai de menos 1 a mais 1, certo? O seno, você vê claramente que ele vai de menos 1 a mais 1. Então, esses são valores máximos e mínimos, ok? Olha na função do gráfico também a mesma coisa, quando eu vejo no gráfico esse é mais 1, esse é menos 1, e no seno também entre mais 1 e menos 1. Agora vem em mim. Queridos, o seguinte,
Toda vez que num exercício cair a seguinte frase, o valor máximo e mínimo, e naquela questão tiver uma função seno e uma função cosseno, basta entrar no seno e no cosseno e substituir por mais um ou menos um. E vocês vão ver isso agora na aula com a continuação dos exercícios. Vamos lá, vamos em frente. Primeiro, exercícios conceituais importantes. Quando eu olho esse cara aqui, é a hora, me filma aqui, volta pra mim, vem pra mim. É a hora que o aluno olha aquela equação e fala, meu Deus! Agora volta pra ela, olha aqui, vê como que eu vou calcular isso. Né? Olha o exercício, calcule o valor máximo e mínimo da função. A função é essa. Começou uma função trigonométrica, abriu um parênteses, fechou um parênteses, esse cara vai de mais ou menos um. Acabou. Não tem opção. Tá? Então o FT máximo vai ser mais um, o FT mínimo é menos um. Não precisa calcular nada. Olha aqui, eu não preciso calcular isso que está aqui na frente, o 74x sobre 97. Esse cara começou a função trigonométrica, fechou o parênteses, é mais ou menos um. O valor máximo é 7 vezes mais 1, que dá mais 7. E o valor mínimo é 7 vezes menos 1, que dá menos 7. Simples assim. Olha esse cara maluco aqui. Aí o aluno fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Começou a função trigonométrica, terminou o parênteses, esse cara vai ter que variar entre menos 1 e mais 1. Simples assim. Se eu for no valor, enquanto ele é mais 1, menos 8, eu acho o valor máximo, que dá menos 7. Menos 1 e menos 8, eu acho o valor de menos 9. Então basta, onde começa a função trigonométrica até o final do parênteses, você troca isso por mais ou menos 1. Simples assim. Primeira questão do Enem aqui, desse tópico. Quarta questão do dia. Eu olho a figurinha, sempre olho a figurinha primeiro para depois ler lá. Vejo o Sol incidindo aqui sobre parece ser um solo, com um ângulo X. Agora eu leio. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. O ângulo X está mostrando aqui, não preciso anotar. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por Lx igual a K seno de x, sendo K uma função constante, sendo K uma constante e supondo que x está entre 0 e 90 graus. Meus queridos, a função é essa que está aqui, ó. Isso é importante, eu copio ela aqui. O K é uma constante, maravilha. E o x está variando entre 0, quando o solzinho está alinhado aqui, até 90 graus. Quando ele está bem perpendicular, ele vai estar perpendicular a essa superfície que está aqui embaixo. É isso que ele está falando. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Uma questão fácil, mas com um monte de linha de comando aqui. Quando eu leio a questão, eu tenho que ver as linhas de comando para poder resolver. Eu sei que o x vai ser 30 e eu vou comparar o x igual a 30, que está dando aqui, com a intensidade luminosa que é dada por essa fórmula, em porcentagem, tá? O quanto vai reduzir isso em porcentagem em relação ao valor máximo. Se tem palavra valor máximo e tem seno na fórmula, eu sei que para ter o valor máximo, ou ele vai ser menos 1 ou mais 1. Nem sempre o mais 1 dá o valor máximo. Nesse caso, dá. A gente vai fazer um caso em que ele não vai dar. Mas sempre vai ser entre menos 1 e mais 1. Então agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei que o que ele quer é saber. O que ele quer é esse cara aqui. Quando tiver 30%, quanto vai reduzir a porcentagem em relação ao máximo? O que ele quer é esse y, que é a porcentagem de redução. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quando tem 30 graus e tenho que calcular quando é máximo. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o máximo. Se é máximo e a fórmula é essa, e eu sei que o seno varia entre mais 1 e menos 1, o valor vai ser máximo quando o seno for mais 1. Simples assim. Quando ele for mais 1, então, nesse caso, o valor é K. E quando for 30 graus? Substitui por 30 na fórmula. Seno de 30, a gente já viu naquela formulinha que a gente tem que saber que é meio. Dessa forma, isso aqui vai dar 0,5 de K. Gente, 1 é K, com 30 graus vai ser 0,5K. 0,5K é metade do valor do K. Metade do valor do K é 50%. Exercício morto e enterrado. Simples assim. Vamos para o próximo. Olha a função aqui, bem que está aparecendo. Tem um seno aqui no denominador. Agora eu vou ler a questão.
A quantidade de certa espécie de crustáceos, medida em toneladas, presente num trecho de mangue, foi modelada pela equação quantidade de crustáceos, toneladas, e a equação está aqui. Tudo isso é importante, eu marquei. Essa equação, esse Q de T, é a quantidade de crustáceos em tonelada. Onde T representa o número de meses transcorridos após o início do estudo, e W é uma constante. Olha a palavra mágica. O máximo e o mínimo de toneladas. Falou máximo e mínimo. Tem seno? Eu sei que eu vou trabalhar com mais ou menos 1. Tá? O máximo e mínimo de toneladas observados durante o estudo são, respectivamente, então o primeiro valor é máximo, o segundo valor é o mínimo, por causa da palavra respectivamente. E aqui ele pediu o máximo e mínimo em toneladas. Gente, muito cuidado nessa hora. Olha aqui, toneladas, eu tenho que olhar lá atrás. Essa fórmula já dá a resposta em toneladas. Não preciso me preocupar com unidades. Às vezes o Enem dá unidades diferentes e a coisa que você tem que fazer é transformar a unidade para começar o exercício. Não é esse o caso aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu quero saber o máximo, o mínimo, para poder escrever aqui. E isso eu vou fazer fazendo seno de ômega t igual a mais ou menos 1. Olha como vocês vão fazer. Você vai fazer assim, ó. Seno de ômega, o Q de t, que é essa fórmula que está aqui, substituindo seno de ômega t por menos 1. Então vai ficar 600 mais 6 mais 4 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 4 mais 6, que vai dar 2 no denominador, isso vai dar 300. 300 toneladas. Agora eu vou fazer o Q de t do mais 1, substituindo seno por mais 1. Isso aqui vai dar 10 no denominador e ele deu 60. Opa! Quando eu coloquei o menos 1, deu um valor maior? Sim, porque o seno está no denominador. Eu sei que os valores vão variar de 60 a 300. Por isso que eu falo, substitui o menos 1, substitui o mais 1, e depois que obtiver o valor, compara. O que é 300 é o máximo. Então o QT máximo é esse. E o que deu o valor menor é o mínimo. Nesse caso, o que deu o valor máximo foi o menos 1. Tá ok? Agora que eu já sei isso, é só procurar a alternativa que tem 360, que é a letra D, exercício morto e enterrado. Vamos para o próximo. Um satélite de telecomunicações... olha a fórmula, de novo um cosseno. Agora eu leio. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando a R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Já sei que a distância de quilômetros até o centro da Terra é R. Se esse valor é máximo, ele é apogeu. Se ele é mínimo, ele é perigeu. Anoto isso. Apogeu é R máximo, perigeu é R mínimo. Suponha que para o satélite o valor de R em função de T seja dado por... Então, essa é a fórmula que dá o valor do apogeu e do perigeu. Essa fórmula do jeito que está aqui. Já tá falando em cosseno, falou em máximo e mínimo. Eu já sei que eu vou trabalhar com mais ou menos 1. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. Que ele disse aqui? Que o S vai ser o apogeu mais o perigeu, que é o R máximo mais o R mínimo. Simples assim, porque os dois são isso. Acabou de dizer no exercício, eu escrevo. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge um valor de ele quer o S. O que é o S? O S é o R máximo mais o R mínimo. Dessa forma, o que eu tenho que fazer é achar o R máximo e o R mínimo. Simples assim. Tá? Como que eu acho o R máximo e R mínimo se essa fórmula que está aqui está em função de um cosseno aqui embaixo? Substitui esse cosseno por mais 1 em menos 1. Primeiro, quando eu substituo ele por menos 1, eu vou fazer a conta, vai encontrar esse valor de 6.900. Aí eu venho aqui embaixo e substituo por mais 1. Ao fazer por mais 1, eu encontrei 5.100. Quando eu vejo que esse é 5.100, eu venho aqui e coloco o mínimo. Quando eu vejo que esse é 6.900, venho aqui e coloco o máximo. Simples assim. Aqui eu tenho que somar os dois porque ele pediu isso. Então eu somo os dois e o valor que eu encontro é 12.000. Letra B, questão morta e enterrada. Gente, é muito simples, é mais ou menos 1. Olha aqui uma função de cosseno de novo, vamos ler a questão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas no ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas
ora é escassa, com preços elevados. Ora é abundante, com preços mais baixos e que ocorre no mês de produção máxima da safra. Gente, o Enem adora isso. Ele associou a palavra produção máxima com preços baixos. Tá? Ele acabou de fazer uma associação aqui. E eu tenho que estar esperto com isso. Aí eu continuo lendo. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P. Ele deu essa função que é o preço P em reais do quilograma de certo produto. Então toma cuidado. Esse P não é produção, é o preço. Tá? Tem gente que errou essa questão na prova por fazer isso aqui igual à produção. Eu não estou querendo, ele está falando que isso aqui é o preço, eu tenho que ler com atenção a questão. Onde X representa o mês do ano, sendo X igual a 1 associado ao mês de janeiro, X igual a 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente até X igual a 12 associado ao mês de dezembro. O que ele falou agora? Que o X é o mês do ano. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é ele quer a produção máxima. Olha a palavra aqui de novo. Se ele quer a produção máxima, ele quer o preço mais baixo, o preço mínimo, viu? É associação, eu tenho que tomar cuidado. Enem são questões interpretativas. Produção máxima, ele disse lá atrás que é preço mais baixo, então é o preço mínimo. Então, nessa fórmula que está aqui, eu tenho que encontrar o valor menor. Então, vamos continuar. Qual é o valor de X que garante isso? Vamos lá. Lembra que X é o mês, eu tenho que achar o X. A fórmula é essa. Para que esse preço seja mínimo, esse cosseno que está aqui, que varia de mais ou menos 1, tem que ser menos 1. Porque se ele for menos 1, esse preço vai ser o mínimo. Tá? Então, o que tem que ser menos 1? Cosseno de π sobre x menos π sobre 6 tem que ser menos 1. Olha o que eu descobri agora. Produção ser máximo, preço tem que ser mínimo. E esse cara que está aqui tem que ser menos 1. Gente, olha a trigonometria. A trigonometria está na veia. Quando é que o cosseno dá menos 1? Vem comigo! Olha aqui, o ciclo trigonométrico. O cosseno é coção, está deitadão. O seno em pezão, porque ele está aqui. Aqui é o valor de 0 graus. Aqui é o valor de π sobre 2, aqui é o valor de π, aqui 3π sobre 2. O seno aqui, no eixo do cosseno, o seno sempre é 1 ou menos 1. Aqui o seno vai ser no 0, ele é 1. Aqui ele é 0. Aqui no seno de π, ele está para o lado negativo, então ele é menos 1. Cosseno de π igual a menos 1, igualzinho esse menos 1 aqui. Aqui embaixo, o cosseno é 0. E aqui vai ser 1 de novo. Gente, o que eu vou fazer aqui agora? Se o cosseno de π é igual a menos 1, no lugar do menos 1, eu vou escrever cosseno de π. Repara que essa igualdade só vai acontecer se o termo que está entre parênteses for exatamente igual ao π, que está aqui. Dessa forma eu venho aqui e escrevo πx menos π sobre 6, que é esse termo aqui, vai ser igual a π. Passo 6 para o outro lado, passo π para o outro lado, cancelo π e acho x igual a 7. Vem em mim, o x é o mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. O x igual a 7 é igual a julho. Volta para o slide, está o x igual a 7, que é o mês de julho, e agora a letra é a D. Queridos, no que tange, vem comigo, no que tange a parte da matéria, nós encerramos agora. Eu vou falar um pouco das aulas que nós já demos. Observem, nós fizemos muitos exercícios do Enem na aula, sempre desse mesmo jeitinho, mostrando, ensinando vocês como faz, dando os bizus certinhos. Máximo e mínimo, função seno, cosseno é mais ou menos 1. Todas as aulas vão ter esses bizus para vocês, para você gabaritar no Enem, para você detonar o Enem, fazer com facilidade. Eu vou mostrar um monte de aula que a gente já fez aqui. Todas essas aulas estão lá no site do Preparadão. Então se inscreve no Preparadão e assiste essas aulas para você detonar também. Vem para os slides.
Fizemos aulas de ângulos, fizemos aulas de triângulos, retângulo, essa aula aqui é maravilhosa. Vem para mim. No triângulo, retângulo, eu ensino você a calcular triângulo assim, ó. Você vai resolver uma coisa que uma pessoa vai levar 15 minutos, 20 minutos para fazer uma questão, você vai fazer em menos de 1 minuto. Vamos de novo, continua. Fizemos aula de quadrilátero, polígono, circunferência, fizemos ainda de perímetro, que até cansa de falar, área, teorema de Tales, projeção ortogonal. Projeção ortogonal tem 10 exercícios do Enem. Essa parte de projeção ortogonal, meus queridos, não tem nem fórmula, não tem como errar na prova. Assiste a aula que você vai ver. Semelhança, fizemos função seno e cosseno, a parte 1, é o que nós fizemos hoje, com 5 questões do Enem. No final das contas, fizemos 4 questões da FUVEST, 4 questões da Unesp, de outros vestibulares, fizemos mais 3 exercícios. Exemplo pra caramba, um monte de exercício direcionado para o caso, para o aprendizado de vocês e para o exemplo que cai no Enem. E por fim, a aula é para o Enem. Para o Enem nós fizemos 65! Foram 65 exercícios, meus queridos. Você quer detonar no Enem? Volta para o slide, são 65, não é pouco não. Tá? Tem muita aula, mas tem muito exercício. Exercício que caíram em outros vestibulares. Se você vê como o Enem pensa, as provas do Enem elas são muitas vezes repetitivas, o jeito de fazer as questões são iguais. Se você vai pegando o jeito desses exercícios, você destrói no Enem. Tá? Dizendo isso tudo, nós vamos chegando ao nosso final com o nosso lema. E qual é o nosso lema? Vem com o fião que vai dar bom. E como todo final de aula tem um enfeitinho, né? Hoje o enfeitinho vai ser o próprio piniquinho, hein? Hoje o piniquinho deu sucesso, tá? Queridos, não adianta ficar só assistindo a aula. Eu já falei isso nas outras aulas. Você tem que pegar agora e voltar, ler o enunciado e parar o vídeo. E aí você faz sozinho. Se não conseguiu fazer por alguma razão, aí você assiste de novo. E faz isso quantas vezes for necessário. Mas no final você tem que ler o texto, ler e fazer o exercício sozinho. Senão, você não aprende. Tá? É a hora que você faz que você aprende. É aí o estudo fica ativo. E é exatamente o que vai acontecer no dia da prova. No dia da prova, você vai ter que ler e resolver. Tá? Resolver no papel. Então faça isso agora. Treine. Desde agora o que você vai ter que fazer lá na frente. Perfeito? E dito isso, você curtiu o vídeo? A gente já tinha combinado de curtir. Se não curtiu, curte agora. Faz um comentário, fala o que pode melhorar na aula, fala se gostou, fala dos meus lindos olhos verdes e azuis, que não são nenhum dos dois, tá? E vamos que vamos em frente. Dito tudo isso, vem com o fião que vai dar bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos na mesma aula do mesmo assunto na parte 2.